A paz do Senhor, meus amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para dar aquele auxílio que sempre damos para a lição que vai ser ministrado no próximo domingo. Então, a cada semana sai um estudo. Esse estudo é um subsídio, um auxílio para você, meu amado professor, para você, meu amado pastor, ministrar na sua igreja. E nós, pela graça de Deus, estamos já na penúltima lição. Deus tem falado conosco de uma forma toda especial. Já estudamos aqui 9 lições e agora estamos aqui na 10ª. O momento mais esperado do livro de Jó é onde Deus vai começar a resolver todas as questões na vida desse grande homem de Deus. Nós estamos observando todo o processo na vida de Jó. É importante você, meu professor, meu amado pastor, fazer um resumo para você chegar aqui na lição de número 10. Faça um resumo aí de 3 minutos, no máximo 5 minutos, para as pessoas se situarem e para que você não chegue logo de cara na lição. E aqueles que porventura esteja nos ouvindo pela primeira vez, ficar um pouco perdido. Então faça um resumo de 3 a 5 minutos, o contexto para chegar aqui na vida de Jó. Qual é o contexto aqui na vida de Jó? Acaba de falar Eliú. Eliú acaba de falar. E quando Eliú termina o seu diálogo, então Deus vai agora responder Jó. Então observe que Jó está esperando isso por muito tempo. Ele está ansioso por isso, ele está angustiado porque o seu grande amigo não fala nada, Deus não se manifestou em nenhum momento no livro. Deus não chegou para Jó e falou assim: Jó, é o seguinte, teve uma conversa entre eu e o diabo, e eu permiti, então vai acontecer isso e isso na sua vida. Então não se preocupe não, que eu vou mudar todas as coisas e vou te abençoar. Não teve essa conversa. Então Jó está aqui angustiado, ele não escuta a voz de Deus. Houve pancadaria agora de Elifaz, de Bildade, de Zofar. Eliú, ele começa a mostrar a soberania de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. E agora aqui, no capítulo 38, Deus começa a responder. Na verdade, irmãos, mostre para o seu aluno que Deus é Deus. E como Deus é Deus, Deus não é obrigado a falar. Na verdade, Deus fala pouco. Em toda a palavra de Deus, nós observamos que os grandes homens de Deus tiveram poucas palavras de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido para os irmãos. Você pode ver que quando Moisés teve toda aquela batalha ali com Faraó, com tudo, Deus só falou com Moisés lá no Monte Sinai. Desculpa, no Monte Horebe, em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4. Depois, Moisés se virou sozinho. Deus falou ali com Davi, mas não falava assim todo dia, toda hora, todo momento, a todo instante. Os grandes homens de Deus que tiveram que enfrentar grandes batalhas, Deus falou ali poucas coisas. E aí Deus foi apenas acompanhando todo o processo. E você pode também mostrar para o seu aluno que Deus, ele ficou um grande período em silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. As Bíblias mais antigas mostram 4 folhas em branco do Velho Testamento e do Novo Testamento. Essas 4 folhas em brancos nas Bíblias mais antigas significa 400 anos de silêncio. É bem verdade que aqui Deus ficou em silêncio por conta da rebeldia do povo, por conta da maldade do povo. Lá em Malaquias, você pode observar ali nos 4 capítulos de Malaquias, que você vai ter ali qual era a situação espiritual do povo de Israel. E aí Deus então resolve se calar. Ele fica em silêncio. Esse período é chamado período interbíblico
ou intertestamentário, ou seja, 400 anos em total silêncio. Então fale para o seu aluno que Deus, ele também fica em silêncio. Ele fala e ele fala quando é para falar. Ele fala na hora que ele quer falar. Então, é muito perigoso esses cultos que tem por aí. Culto da revelação, culto da divina revelação. E naquele culto aí Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. A pergunta é Deus? É Deus que está falando ali? Deus tem que falar naquele culto? Então, irmãos, Deus fica em silêncio. Mostre para o seu aluno, Deus fica em silêncio. E por que Deus fica em silêncio? Porque Ele é Deus, então Ele vai abrir a boca quando é para abrir a boca. Ele vai falar quando for para falar. E aqui em Jó, Deus estava vendo tudo. Enfermidade, Jó gemendo, Jó chorando, Elifaz falando. Tanto é que Deus vai dar uma punição para Elifaz. Punição não, Deus vai pedir para que Jó levante um sacrifício a Elifaz, porque Deus fala para Elifaz o seguinte: você só falou besteira, você falou de Jó o que não é verdade. Então Deus fala: relaxa nos seus dois amigos, livre Eliú, mas vem Elifaz, Bildade e Zofar. Isso significa o que, irmãos? Significa que Deus estava acompanhando todo o processo. Deus estava vendo cada palavra de Elifaz, cada palavra de Zofar, cada palavra de Bildade. Deus estava vendo exatamente aquilo que o diabo, a doença que foi autorizada por Deus, é verdade, mas Deus estava vendo tudo o que Jó estava passando. Então o primeiro passo é você mostrar para o seu aluno, mostre para o seu aluno que Deus vai falar quando é para falar. Agora um detalhe, quando Deus fala com Jó, Deus não vem se desculpando. Ô Jó, me perdoe. Ô Jó, eu fiz isso, mas eu te amo. Eu sei que tu és íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, me desculpe, eu deixei o diabo tocar na tua saúde, eu deixei o diabo matar os seus 10 filhos, então você me perdoe. Não, irmãos. Deus chegou mostrando o que ele é, Deus. Deus chegou mostrando para Jó o que ele é, Deus. Então Deus vem com autoridade. Deus fala para Jó o seguinte: Jó, vamos conversar aqui. Depois disto o quê? Eu estou no capítulo 38. Depois disto, de Eliú. Depois que Eliú fala para Jó, depois que Eliú fecha a boca, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Detalhe, Jó não viu Deus face a face. Ninguém consegue ver a face de Deus. Então Jó não viu Deus face a face. Deus vem num redemoinho. E interessante, né, irmãos? Foi o redemoinho que matou lá os 10 filhos de Jó. Então Deus agora vem no redemoinho, certo? E no redemoinho, Jó escuta a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, audível, uma coisa assim nítida. Deus falando com Jó e Jó ouvindo. Só que Jó não estava vendo Deus. Era um redemoinho. E aí o que acontece? Aí o Senhor vem dizendo o seguinte: agora cinge os teus lombos como homem, e eu perguntar-te-ei, e tu vai me responder. Então vá lá, vamos começar aqui. Cinge os teus ombros. Cingir, biblicamente, a palavra cingir quer dizer prepara-se, arruma-se para o trabalho, para o longo caminho, para algo. Então nós vamos agora travar aqui uma batalha. Mostre para o seu aluno que Jó desafiou a Deus. Lá no capítulo de número 9, versículo 32, Jó desafiou a Deus. Jó disse assim: porque ele não é homem como eu, que eu responda vindo juntamente a juízo.
Em outras palavras, se Deus fosse homem, que ele desça e venha falar comigo cara a cara. Como diz lá, né, o pessoal nordestino, tete a tete. Venha falar comigo cara a cara. E eu quero ver se Deus tem coragem de descer e falar comigo cara a cara. E aqui Deus, respondendo esta palavra de Jó, Deus está dizendo, então, vamos começar então, vamos ver se você é capaz de estar comigo cara a cara. E Deus vem, irmãos, falando e perguntando a Jó 67 perguntas. Eu já vi pregadores falando de 56 perguntas, de 77 perguntas. Eu já vi pregadores falando de 90 perguntas. Agora sim, irmãos, como eu estava comentando a revista, eu tive a preocupação de contar. Então, eu contei 2, 3 vezes, então acredito que eu não tenha errado nas contas. Então, eu contando, deu exatamente 67 perguntas. E eu coloquei aqui as 67 perguntas. Então, o que vai acontecer? O que Deus começa a falar com Jó? Jó, mostra agora que é valente e responda as perguntas que eu vou fazer. Ou seja, Jó não desafiou a Deus? Então Deus está dizendo assim, vamos lá, meu amigo, bora ver se você é macho mesmo. Bora ver se você é homem mesmo. Vamos ver se você é valente. Eu vou te fazer umas perguntinhas aqui e vamos ver se você consegue me responder. Aí Deus vem falando, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. E Deus perguntava para Jó, esperava a resposta. Imagina que Deus dando um tempinho e esperava a resposta. Bora lá, você não é tão inteligente? Você não fez tantos questionamentos aí? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Jó, o mundo tem medição. Você sabia que o mundo tem medição? O mundo tem medida. Qual é essa medida? Quem foi que mediu o mundo, Jó? Aí ele vem perguntando aqui, em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? O mundo tem uma pedra, um alicerce. Quem foi que colocou esse alicerce? Irmãos, você observa que cada pergunta de Deus, Jó vai diminuindo. Cada pergunta de Deus, Jó não cresce. Ele abaixa a cabeça a cada pergunta. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Olha, Jó, vou te explicar aqui. Tem manhã, tarde e noite. E aí tem a madrugada. Você alguma vez ordenou que viesse a madrugada? Você alguma vez, Jó, ordenou que começasse um novo dia? Então, irmãos, são perguntas que não têm respostas. Então Deus começa a fazer 67 perguntas. Eu acredito, que se você ficar lendo todas as 67 perguntas, vai ficar uma aula muito longa e talvez, vai ficar assim um pouco, não vou dizer enjoativo, mas se você ler as 67 perguntas, então, faz o seguinte, selecione algumas perguntas que Deus fala do céu. E aí você pode até falar assim para o seu aluno, bom, já que você pode até falar assim, já que você, Jó, não consegue responder perguntas relacionadas ao céu, vamos agora perguntar alguma coisa relacionada à terra. Vamos ver se você consegue pelo menos responder alguma coisa relacionada à terra. Aí vem aqui perguntando o seguinte, você já esteve... Vamos perguntar uma coisa aqui da terra. Por exemplo, aqui no versículo 38 e 41, na página 85. Quem é que alimenta os corvos? Quando anda de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida. Então vamos lá. Quando os filhotes dos corvos pedem comida, fica gritando pedindo comida, é você que vai lá, Jó, dar comida para eles? Quem é que manda a comida para os passarinhos?
Deus pergunta para Jó assim: Jó, a erva nasce, e aí a erva também morre. Quem é que faz a erva nascer e quem é que faz a erva morrer? Deus pergunta para Jó assim: Jó, quem é que fez os rios? E Jó, você sabia que o rio congela? E os peixes que estão no rio não morrem? Então, irmãos, como é que Jó vai responder tudo isso? Essas perguntas a ciência não conseguiu responder. Até hoje, estudiosos se matam para poder responder aqui essas perguntas e não conseguem. Estudos da NASA, inclusive, tem estudos da NASA que tentam pegar essas perguntas de Deus a Jó e não consegue, cálculos aqui, cálculos ali, e não consegue chegar a um denominador comum. Então, Deus está acabando com Jó aqui, mostrando para ele: meu amigo, você não sabe é de nada. Você não sabe é de nada. Então Deus, olha aqui, 85, no primeiro parágrafo aqui do lado direito, Deus quebra Jó no meio, meus irmãos, e deixa sem reação. No capítulo 9, versículo 32, Jó desafiou a Deus: por que ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo? Em outras palavras, desça e venha falar comigo cara a cara. Então é mais ou menos assim. Quando você lê aqui o versículo, quando Deus fala com Jó, aqui no versículo 3, mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu lhe vou fazer. Então dá a entender, irmãos, nesse versículo 9, capítulo 9, versículo 32, que Jó realmente aqui desafiou a Deus. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu lhe vou fazer. Olha o que diz aqui Jó 40, versículo 1. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Tá vendo aí que Jó, Deus fala que Jó o desafiou? Você desafiou a mim. Então eu entendo que foi aqui nessa versículo 9 aqui, capítulo 9, versículo 32. O que Jó fala, irmãos? Versículo 3. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Eu não valho nada. Eu não tenho como responder. Eu prefiro ficar calado. Olha o versículo 5. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Eu não tenho nada para dizer. Jó não consegue falar. Jó não consegue abrir a boca. Então, irmãos, essas perguntas aqui, Deus fala a respeito do céu, Deus fala a respeito da terra, e Jó simplesmente chega à conclusão que não consegue responder nenhuma delas. Frequentemente nós ouvimos a seguinte palavra nas igrejas, quando os irmãos contam os testemunhos, a gente escuta o seguinte: eu não aceito isso. Eu não permito, Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na vida do meu marido, dos meus filhos. E você olha para o seu aluno e fala assim: quem somos nós para aceitar ou não aquilo que Deus faz? Foi isso que Jó falou: eu não consigo falar nada. Ou seja, tu és Deus, tu és poderoso, tu és tremendo. Então, olha só, no parágrafo 2 aqui, parágrafo 1, diz bem assim, na página 86, Deus está dizendo a Jó em outras palavras: agora você entende que não tem condições nenhuma de me questionar? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Você estava presente? Você testemunhou isso? Se não, o que você pode saber sobre isso? E se você nada sabe da criação, o que pode saber das coisas mais profundas? Você não sabe de nada, não conseguiu responder nenhuma pergunta que eu lhe fiz. Aqui eu aprendo uma coisa: não podemos olhar para o céu e dizer, eu não aceito isto ou aquilo. Quem somos nós para não aceitar o agir de Deus?
Então Deus sabe agir, Deus sabe trabalhar e Deus sabe como fazer. Então mostre para o seu aluno, irmãos, Deus estava atento a tudo que estava acontecendo com Jó. E Deus está atento a tudo que acontece na minha vida e na sua vida. 3.3 da página 86, reconhecendo sua pequenez. Você sabe o que Jó finalmente compreendeu? Deus é a essência de tudo e não eu. Jó entendeu o que isso significa? Será que Jó entendeu isso, irmãos? É claro que entendeu. Mostre para o seu aluno, Jó entendeu isso. O propósito de Deus está desenrolando e eu não posso impedi-lo. Ou seja, Deus não pede permissão para ninguém para poder agir. Outra, o plano de Deus é incrível e eu não vou compreendê-lo. É por isso que tem um texto que me foge da memória agora onde ele está, que diz assim: o que eu faço agora não compreenderás agora, mas compreenderás depois. A reprovação de Deus é confiável, eu não ouso ignorá-la. E por último, o caminho de Deus é melhor e eu não devo resistir a ele. E aí você olha para o seu aluno e faz o seguinte: Jó entendeu. A pergunta é: você entende o que está acontecendo na sua vida? Você compreende que é Deus que está no controle de tudo e na hora que ele quiser falar, ele vai falar? Com Jó foi no redemoinho. Com o irmão, com Moisés, foi numa sarça ardente. Com Samuel, foi em casa. Samuel estava dormindo e Deus falou com Samuel. Então, irmãos, Deus tem várias e várias formas de falar. Então Deus pode falar através de um sonho, através de uma visão, através de uma revelação, através de um hino, através de uma pregação, uma leitura da palavra. Deus tem seus modos de falar, mas ele vai falar na hora certa e no momento certo. E aí Jó se humilha e ele fala: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele vem aqui no capítulo 42, versículo 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Deus mostrou para Jó que ele que tinha que se arrepender. Não é aquela história, Deus que tinha que se arrepender pelo que ele fez na vida de Jó. Não, irmãos, isso não existe. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E aí vem a conclusão, leia para o seu aluno. Você critica ou argumenta com Deus Todo-Poderoso? Você exige respostas quando as coisas não saem como esperadas? Ao perder o emprego, quando alguma pessoa próxima adoece ou morre, quando as finanças não vão bem, quando você falha ou ocorrem mudanças inesperadas? Da próxima vez que ficar tentando a reclamar com Deus, considere o quanto ele o ama e lembre-se da reação de Jó a ter sua chance de falar. Então leia a conclusão com calma com seu aluno e você fecha toda esta lição. Então está aqui, meu amado, a lição número 10, página 82, textuário. Depois disso o Senhor respondeu a Jó, quebrando o silêncio. Vai com calma, ore a Deus, leia esta lição uma vez, duas, três, se for necessário, e deixe Deus colocar em seu coração e você mostre que há um Deus sobre todas as coisas, que fala pouco, mas quando ele fala, tudo muda, tudo muda.
E quando eu falo, Deus se cala. Quando eu me calo, aí Deus fala. Entendeu isso aí, meus irmãos? Eliú falou, Zofar, Bildade, ele faz, Deus se calou. E Jó falou, e Deus se calou. Quando todos se calaram, aí Deus vem e fala. Então, às vezes, estamos falando demais. E aí vamos ouvir Deus e deixa Deus falar conosco. Porque Ele fala conosco. Ele nos ama e mais cedo ou mais tarde Ele irá se manifestar ao nosso favor. Tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, abençoe o meu irmão, minha irmã, que vai ministrar esta lição no próximo domingo. Derrame sobre ele o teu poder, a tua unção, a tua graça e a tua glória, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, que Deus te use para falar com a igreja e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.